o professor doutor Francisco Carlos Teixeira, da UFRJ. Por favor, professor. Chamamos também à mesa a professora doutora Juliana Furno, da Universidade Federal Fluminense. E, finalmente, chamamos à mesa o professor doutor Hernani Torres, da UFRJ. Com a palavra, o mediador discente. Boa tarde. Em nome da comissão organizadora do INEP, gostaríamos de saudar todos os presentes nessa sessão, docentes, estudantes, pesquisadores e servidores técnicos, e renovar-lhes as nossas boas-vindas. Particularmente, cumprimentamos os professores, integrantes desse painel, os quais agradecemos profundamente por aceitarem o nosso convite. Como lembrado na primeira sessão, na primeira mesa, o INEP é um evento realizado pelos estudantes do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional da UFRJ, com o apoio da coordenação e dos professores do programa, os quais foram indispensáveis para a realização desse encontro. Para dar início à mesa 2, com o tema Esvaziamento da ordem unipolar e os desafios da multipolaridade, passarei a palavra aos nossos professores, mas antes vou ler a biografia do nosso primeiro orador, que vai ser o professor Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos Teixeira é professor emérito da Escola de Comando Estado-Maior do Exército do Brasil e professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ. Doutorou-se em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com período sanduíche na Universidade Livre de Berlim, Alemanha. É também doutor honoris causa pela Universidade Federal de Sergipe. Realizou estudos pós-doutorais na Universidade Técnica de Berlim, na Universidade Livre de Berlim e na Universidade de Roma, La Sapienza, Itália. Desenvolve pesquisas na áreas de sociedade agrárias e mudanças sociais e das direitas, dos extremos e dos fascismos. Então, professor, muito obrigado e é um prazer tê-lo aqui conosco. Tá. Boa tarde, quero agradecer muitíssimo, agradeço aqui ao Rata, em nome de todos vocês, a organização do evento e o convite para estar aqui. Rata, controla o tempo, porque senão... Tá. Particularmente nessa sala, né, porque aqui deveria ter sido a minha formatura, que foi proibida, né, poucas horas antes de acontecer, quando a direção da universidade soube quem eram os professores homenageados, né? Então, eu tenho uma relação de o que não aconteceu muito grande em relação a essa sala, né? Eu fiz graduação em História e fiz graduação em Educação, né? Aqui seria a formatura de Educação, né? A de História no IFIX nunca aconteceu, né? Bom, vamos lá. Vou tentar me ater ao máximo ao tema e vou começar com um cascudo que eu tomei exatamente essa semana do meu querido amigo, o embaixador Celso Amorim, porque eu estava falando exatamente de uma ordem mundial unipolar. Aí ele, muito delicadamente, como tudo que o Celso faz, ele colocou e disse assim: Chico, se é uni, não pode ser polar. Tudo que seja polar, né, tem que polarizar com alguma coisa. Uni nunca vai poder.
você está querendo falar hegemônica ou coisa parecida. Então, eu volto à observação do Celso Amorim. Diplomatas controlam perfeitamente a língua, né? É um instrumento fundamental, não pode ter ambiguidades, né? Eu falei, ok, vai me dar um trabalho danado, tudo que eu escrevi com esses títulos, eu não vou poder mudar, mas daqui para frente eu vou prestar atenção no unipolar, embora seja óbvio que todo mundo entende a expressão, né? Bom, eu gostaria de ser um pouco contraintuitivo, né? A começar dizendo que talvez, nesse momento, eu vá defender, não uma tese, porque não está estruturada da forma que deveria, né, mas uma hipótese de trabalho, né, que contraria, por isso contraintuitivo, que contraria um pouco a maior parte dos autores que têm conversado, né, sobre a administração Trump e sua política externa. Essa hipótese, que pode estar profundamente errada, ela diz, fundamentalmente, né, que, ao contrário de tudo que se afirma em relação, né, às formulações políticas em defesa e política externa de Donald Trump, não há nenhuma ação irracional ou sem destino, ou que pareça absolutamente errática, baseada no vai e volta, ou aquela velha frase, Trump sempre recua, né? Que isso não é nada normal. Essa máxima do Trump sempre recua, que a imprensa, principalmente a imprensa brasileira, tem utilizado largamente, na verdade, quando a gente analisa de perto e analisa o que tem sido feito, mostra claramente que há uma política, sim, inclusive uma política maximalista, que coloca exigências máximas para negociar pontos que podem, então, ser aceitos por ambas as partes. Ou seja, Trump regularmente ele anuncia políticas, né, maximalistas, que ele chama sempre de uma ótima e bela e mais importante proposta já feita na história, né? Ele é hiperbólico sempre, né? Então tudo que ele faz é sempre o mais belo, o mais importante, o único, e diz que isso é fundamental, e faz uma coisa que nenhuma diplomacia no mundo pensa que se pode fazer. Ele estabelece um prazo para ser aceito aquele processo. E o prazo é sempre, olha, no dia de ação de graças, né, por sinal hoje, né? Hoje, 27 de novembro, dia de ações de graça, né, vai ter que ter a resposta do plano de paz da Ucrânia. Uma coisa que é uma discussão complexa, seríssima, etc. O Hamas tem até a sexta-feira para aceitar o plano, ou então será terrível. Quer dizer, a ideia, por exemplo, que as negociações de paz em Paris entre o Vietcong e os Estados Unidos, né, levaram 1 ano e meio acontecendo, não passa na cabeça dele. Ele sempre estabelece um plano máximo e uma data. Esse plano máximo, ele não é que ele recua, é que é para ser recuado mesmo. É para dizer, olha só o que eu posso exigir de você, mas eu vou ser bonzinho e vou exigir muito menos do que isso que eu pensei inicialmente. Na verdade, não é um recuo. Se ele oferece uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros e ele depois retira de uma grande parte, ainda resta uma taxa de 10%, às vezes de 13%, 14% ou 15%, dependendo do produto, sobre outros produtos fundamentais, né, aos interesses da indústria, da agricultura brasileira nesse sentido. Quer dizer, quando termina e a outra parte tem a satisfação de dizer assim, conseguimos derrubar a tarifa, né, de Trump, na verdade restou uma tarifa, e a tarifa muito mais elevada que existia antes do começo dessa segunda administração
Trump. Então, a ideia de que ele sempre recua, né, não me parece razoável nesse sentido. Particularmente, quando nós estamos nos referindo à nova ordem mundial, nós podemos ver um comportamento que, inclusive, tem muito do primeiro mandato de Trump, né? E ele se baseia praticamente numa revolução interna, né, da política externa do Partido Republicano. E aí também chovendo molhado, já que o Partido Republicano de Trump é muito diferente do Partido Republicano de Bush ou dos outros, Bush pai e Bush filho. Houve uma mudança e uma conquista de posições dentro do partido que alterou profundamente o partido. A política kissingeriana, a política externa kissingeriana, que via o triângulo das grandes potências, Estados Unidos, China e União Soviética, como o grande triângulo onde se dá o essencial da política na nova ordem mundial, né, e que previa, né, com Kissinger, uma aproximação com a China para o isolamento da União Soviética, ele foi invertido, né, no sentido de que agora se prevê uma aproximação com a Federação Russa para um isolamento da China, a partir de um diagnóstico, e que eu acho que a gente deve considerar o diagnóstico bastante razoável, de que a Rússia chegou ao seu patamar máximo, né, de crescimento, né, em questão demográfica, na economia, no poderio militar, no custo do orçamento militar, que é enorme para a Federação Russa, no enfrentamento dos problemas decorrentes da nova geopolítica pós-soviética. Os russos estão profundamente ancorados na sua posição e que não podem, né, mais aventar a possibilidade de ter uma política de superpotência como acontecia antes de 1991. É nesse sentido, inclusive, que nós podemos entender a formulação da chamada doutrina Primakov, né? O desenvolvimento dado pelo embaixador Primakov, né? E eu tenho conversado bastante com os colegas, tanto da Universidade Primakov, como da Escola de Diplomacia Estatal em Moscou, né, a respeito exatamente da imensa vigência e do apego, né, da diplomacia russa com a vida e a trajetória do embaixador Primakov. O cônsul-geral aqui no Rio de Janeiro, já esteve aqui falando com a gente, o Dr. Sergei Petrov, ele foi aluno, inclusive, do Primakov, né? E é um dos figuras que é bastante jovem, que deverá ter um ascenso importante na diplomacia russa. A ideia de Primakov de reconhecer que as condições pré-91, pré-89, quiçá ainda aquele período de gerontocracia, né, da União Soviética, com Brezhnev, Andropov, Chernenko, né, nunca mais voltarão. Nunca mais voltarão. E a tentativa de limitar esse poder unipolar dos Estados Unidos, né, residiria exatamente na possibilidade de uma aliança maior de potências emergentes para controlar, então, esse superpoder acumulado, nesse excesso, a expressão que Primakov usa é o excesso de poder acumulado pelos Estados Unidos no vazio da União Soviética, né, aproximando potências como China, Índia, Brasil, e tendo aí, né, o embrião dos BRICS. Né? Na verdade, toda essa formulação dos BRICS, devida ao próprio embaixador Evgeny Primakov,
não dá para acreditar que foi um jornalista, num artigo de jornal, que inventou os BRICS, o acróstico, e que deu as linhas para fazer isso, né? Essa versão foreign affair das coisas não pode continuar sendo mantida desse jeito, né? Nenhuma outra versão, que também é muito comum, ainda ouvi isso anteontem, né, de que a política externa russa é determinada pelo Dugin, pelo Alexander Dugin, e que estamos perante um duginismo em política externa. Dugin é uma figura absolutamente lateral na política russa, na formulação da política russa, onde figuras como Medvedev e Karaganov desempenham um papel muito mais importante nesse sentido. Mas a gente não consegue ver isso com clareza, principalmente porque os meios ocidentais, né, eles fulanizam a política. Enquanto você fala no secretário do Tesouro americano, quando você fala no Marco Rubio, quando você fala no todo o governo americano, né, quando você se refere à Federação Russa, você fala exclusivamente Putin. É Putin que fez tudo. E quase sempre Putin como um autocrata, né, nesse sentido. Se duvida das eleições russas, mas não se duvida desse sistema eleitoral norte-americano absolutamente censitário, que todo mundo sabe como fez e que, inclusive, já elegeu presidentes que não ganharam no voto popular nesse sentido, né? Então, na verdade, né, o papel de Primakov na formulação dessa nova política externa russa, né, na aproximação com a China, e a ideia de que uma complementação euroasiática, né, seria fundamental, inclusive para superar a própria geopolítica Mackinder-Spykman, né, dizendo que o centro de poder se deslocou realmente para a Eurásia e está se exercendo claramente na Eurásia, afirmaria que, chegado a esse teto, né, da Federação Russa, né, a China, ao contrário, até o momento, não estaria apresentando um teto. O crescimento chinês, tanto as suas possibilidades demográficas, suas possibilidades de mercado, seu desenvolvimento tecnológico, seu desenvolvimento da indústria bélica, sua capacidade de se tornar o primeiro, segundo parceiro comercial de mais de 90 países no mundo inteiro, mostraria uma capacidade de crescimento da China muito possível e continuada. Mesmo que a China não esteja crescendo naquela base de 10%, 11% ao ano, base que era insustentável e que o próprio Comitê Central Chinês já reconhecia como insustentável, que deveria ser limitado para não causar distorções que levariam a um desenvolvimento desigual socialmente dentro da China, criando graves problemas sociais e, consequentemente, políticos para a China. Esse crescimento de 11% deveria ser reduzido para 8%, de 8% para 6% e, possivelmente, se manter numa faixa de 4,5% a 5% ao ano, o que seria o normal para a China. A China não seguraria, nenhum país do mundo seguraria um crescimento contínuo de 11%, sem causar desde inflação até o surgimento de elites super ricas dentro do país. Nesse sentido, o que vemos com Trump é, com clareza, uma política de cessar a guerra na Ucrânia, diminuir a dependência da Rússia da própria Ucrânia, por sinal, um sentimento russo também. Não é com prazer que a elite política russa hoje vê a China como a grande locomotiva da parceria. Isso cria considera-se necessário, mas se cria algum mal-estar nesse sentido. E, fundamentalmente, retirando força do CENTCOM, do Comando Militar da Ásia Central, e retirando força da OTAN e podendo transferir isso para o Indo-Pacífico, onde a China representaria, de fato, a grande adversária,
implicaria fundamentalmente, para terminar, para nós aqui na América Latina, num retorno à América Latina. Nesse sentido, a imprensa americana, nos últimos 15 dias, tem insistidamente falado, eu não consigo nem pronunciar bem essa palavra, todo mundo lembra da doutrina Monroe, mas essa seria uma doutrina Tronroe, ou seja, uma visão atualizada para as necessidades que Trump tem de, reforçar suas bases na América Latina, 2, expulsar a China da América Latina. Nesse sentido, há muita coerência em exigir-se à Groenlândia um repertório imenso de minerais e minerais estratégicos, embora seja uma possessão da Dinamarca, é América, a Groenlândia. A anexação do Canadá, a punição do México, a expulsão dos chineses do Canal do Panamá, o controle direto sobre a Venezuela e a Colômbia, o isolamento de Cuba ainda mais forte e uma certa punição do Brasil. Nesse sentido, se poderia reafirmar a autonomia americana para agir no hemisfério, uma noção geograficamente imperfeita, mas com sentido geopolítico, no chamado hemisfério ocidental. Então, nessa direção, nós vemos coerência, embora continue sendo uma figura pessoal odiosa, e intolerável e intolerante, há sim coerência nessa política e ela se realiza claramente no vetor de reafirmação de domínio na América Latina e a mudança do fulcro central para a região do Indo-Pacífico. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Foi telegráfico, e agradecemos. De seguida, passarei a palavra à professora, doutora Juliane Furno. Juliane Furno é professora da Universidade Federal Fluminense, doutorou-se em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Também atuou como assessora especial da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Seus temas de pesquisa compreendem as áreas de economia política, desenvolvimento econômico, mercado de trabalho e economia brasileira. Professora, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer imensamente o convite, em estar presente aqui hoje, poder conversar sobre esse tema tão fundamental, principalmente ao lado de duas grandes referências para mim. E eu também, me somando aqui ao que o professor Francisco falou, não tenho propriamente uma tese, mas quero esboçar um conjunto de reflexões, espero que a gente possa aprofundar ele no debate entre nós, e algumas hipóteses para compreender o título da mesa, as mudanças na ordem unipolar, e vou me permitir não ter o rigor dos diplomatas e usar a expressão unipolar, porque eu acho que ela, embora em termos etimológicos talvez compreenda dois polos, em termos conceituais, acadêmicos, para nós se consolidou como uma expressão inteligível. Então, não, na ausência de possibilidades de substituir agora, aqui no calor da hora, vou usar a expressão unipolar para me referir à hegemonia, especialmente do imperialismo norte-americano, sobre o sistema interestatal. Então, eu quero fazer algumas reflexões sobre essa transformação na ordem internacional, que, na minha avaliação, se a gente fosse olhar num filme, é um processo de decadência da hegemonia norte-americana, mas se a gente olha numa fotografia, ainda é um cenário de influência sobremaneira, de poderio central dos Estados Unidos, ditando as regras através da força monetária, política e, sobretudo, bélica.
Mas em termos de transformação, de decadência da hegemonia norte-americana ou de construção de uma ordem de caráter mais multipolar, eu quero fazer algumas considerações preliminares. A primeira é que, pela primeira vez, a alteração da ordem global ela não está sendo precedida por um grande conflito, principalmente de caráter mundial. Então, se a gente for olhar na história, né, as guerras napoleônicas inauguraram ali o início do concerto europeu. A Primeira Guerra Mundial cumpriu um papel fundamental na mudança de hegemonia da Inglaterra para os Estados Unidos, e a Segunda Guerra Mundial também reconfigurando as relações internacionais, sobretudo com a consolidação de dois grandes polos, né, no capitalismo ocidental e a União Soviética como o outro eixo dessa polarização. E agora há, ainda que a passos bastante lentos, o início de um processo de modificação ou de inflexão por um mundo mais multipolar que não está sendo precedido por esses grandes conflitos de caráter internacional. O que enseja um desafio também, que é o desafio do tempo, né? As transformações que não acontecem através de rupturas fundamentais, por um lado, não tem um custo humano e objetivo que as guerras têm, mas, por outro lado, impõe um ritmo muito mais lento e muito mais processual de transformação. Um outro elemento ainda de caracterização dessa nova ordem é que a multipolaridade que está surgindo, aí repito, a passos lentos, ela é bastante distinta da multipolaridade que vigorou, por exemplo, do meio para o final do século XIX. Primeiro porque as potências emergentes, as nações emergentes, são caracterizadas agora, diferentemente do século XIX, pelas economias periféricas, subdesenvolvidas ou não economias do capitalismo central. Então, há uma mudança na ordem internacional em que as potências emergentes não são as potências centrais ou não são as localizadas no centro do capitalismo. E também essa reorganização, essa nova ordem internacional, ela também se desloca do eixo Europa-Estados Unidos, mas, sobretudo, do eixo ocidental para um eixo oriental, ou seja, são novas nações de caráter periférico, subdesenvolvidas, que ensejam uma reorganização que é multicultural, multiétnica e geograficamente localizada não no eixo Europa-Estados Unidos ou no eixo ocidental. Eu quero trazer aqui, para continuar essa reflexão, que a gente compreende que há uma mudança no sentido, né, de abertura de um caminho para maior multipolaridade, principalmente por elementos que vão atestando a decadência da economia estadunidense, a decadência das condições do exercício da hegemonia imperialista estadunidense. Mas eu quero lembrar que teve um outro momento no século XX em que também a economia norte-americana e o dólar foram bastante questionados. Então, quero lembrar alguns eventos na década de 70 para tentar traçar se é que existe alguma similitude entre o questionamento, né, e o desafio que enfrentou a economia estadunidense na década de 70 e a que enfrenta hoje. Então, na década de 50, 60, a economia norte-americana passa a ser, se não ameaçada, pelo menos contestada, ou passa a haver uma maior rivalidade que vai impactar a supremacia econômica e tecnológica norte-americana a partir, né, do processo de transnacionalização do capital e de soerguimento da grande indústria japonesa e alemã, principalmente. Então, os Estados Unidos enfrentaram, na década de 70, uma decadência no campo comercial e estavam sendo ameaçados na tentativa de serem suplantados pela grande empresa japonesa e alemã. Fora do campo econômico, tecnológico, houve também questionamentos aos Estados Unidos e ao poder do imperialismo estadunidense no campo das armas. E aí, no campo militar, eu traria como exemplo principalmente a derrota na Guerra do Vietnã como um dos elementos também de questionamento num dos campos em que o imperialismo exerce, né, o seu poder vocacional, que é o campo das armas.
houve vários movimentos que foram também se consolidando como ameaças no campo político aos Estados Unidos na década de 70. E aí eu daria como exemplo a Revolução Iraniana, né, uma nova correlação, uma nova coalizão política que chega ao poder, que tem uma política externa claramente anti-Estados Unidos e ameaça ali uma das fontes fundamentais de domínio, que é o excedente sobre os campos de petróleo. Então, a energia como um dos elementos importantes de exercício, o controle do excedente como um dos elementos importantes de exercício da soberania passa a estar obstacularizada pela Revolução Iraniana. Também, em 79, a União Soviética invade o Afeganistão e também vai impondo dificuldades ou impondo uma ameaça de que a União Soviética esprairasse a sua hegemonia para aquele campo ali daquela região da Ásia. Há na América Latina também a Revolução Sandinista em 79, né? Já tinha havido a cubana em 59, mas há a Revolução Sandinista em 79 também colocando desafios políticos sob o controle que os Estados Unidos exercem sobre a América Latina e o Caribe. E há no campo monetário uma série de questionamentos também em relação ao dólar e à supremacia do dólar que vão ter desfechos na tentativa, né, de criação de uma cesta de moedas, no uso dos direitos especiais de saque do FMI e em toda a necessidade de flexibilizar as regras monetárias que vinham tanto do lastro metálico do dólar com lastro metálico no ouro, quanto do acordo de Bretton Woods. Então, há dificuldades também de pleno exercício, pleno controle do exercício político da soberania no campo monetário, e há também no campo das armas uma aceleração muito expressiva dos esforços soviéticos na corrida armamentista ao longo dos anos 70, né? Principalmente na indústria, na aeronáutica. Então, os Estados Unidos já enfrentou, essa é um pouco a minha hipótese, já enfrentou um conjunto de questionamentos nesse campo que foram suficientemente bem respondidos, vamos dizer assim, e que fizeram com que houvesse um processo de retomada, né, para usar uma expressão aqui da Maria da Conceição Tavares, uma retomada da hegemonia americana a partir de 79. No campo militar, tecnológico, há, né, a diplomacia das armas e uma nova aposta com o Reagan na corrida armamentista, na Guerra nas Estrelas, uma ampliação substancial das bases militares dos Estados Unidos, sobretudo no Sudeste Asiático. Há uma política forte de defesa do dólar, aí tanto com a ação do choque do dólar do Paul Volcker em 79, né, retomando os capitais para a praça financeira norte-americana e imprimindo uma dinâmica de crise financeira nos países do terceiro mundo, mas há também uma defesa do dólar que se expressou tanto nos acordos de Plaza quanto no acordo do Louvre, né, tanto hora para apreciação e hora para depreciação, mas em defesa da centralidade do dólar. No campo ainda tecnológico e econômico, o impacto da drenagem da poupança do mundo pela ação do aumento da taxa básica de juros americana gera condições para, por exemplo, a modernização no sistema de telecomunicações, da infraestrutura, a própria criação do Vale do Silício, que vai dar ensejo a uma reposicionamento dos Estados Unidos no campo econômico e ao papel que a dívida pública americana passa a exercer com mais força de mecanismo de sustentação dos elevados e persistentes déficits comerciais americanos. O que eu quero dizer é que, frente a uma ameaça, quando os Estados Unidos se encontram numa situação de ameaça, a resposta normalmente não vem no campo da defesa, eles não vão sustentar ou melhor equipar a sua zaga, mas vão potencializar suas formas de ataque. E assim como na década de 70 houve um período de ameaça, houve uma resposta bastante contundente que a gente pode fazer, e é isso, um exercício de reflexão, analogias com a situação atual, por exemplo. Quem imagina ou sustenta a hipótese de que as tarifas do Trump são um atestado de insanidade, talvez não estejam conseguindo ter um olhar mais de longo prazo e identificar que, por exemplo, na década de 70,
o aumento da taxa básica de juros norte-americana também poderia ter sido lido como uma política insustentável, já que ela teve um custo, por exemplo, de gerar uma recessão também nos Estados Unidos, porque tem uma diferença entre o curto prazo, né? É possível sacrificar momentaneamente os preços domésticos ou mesmo enfrentar uma recessão doméstica, desde que no longo prazo isso signifique melhores condições para o reposicionamento da hegemonia norte-americana num quadro de disputas globais e disputas interestatais. Então, no cenário atual, né, num processo ou numa fotografia em que a decadência americana, em boa medida, também está ligada à relocalização da indústria para o leste e para o sudeste asiático, né, obviamente, as políticas tarifárias por si só não conseguiriam cumprir esse desígnio, mas aliada a outras políticas, sobretudo no campo industrial, pode ser a possibilidade de, né, quando a gente olha em retrospecto, ter ali sido semeadas as condições de retomada da confiança, da pujança da economia norte-americana, também a partir de um conjunto de tarifas. Então, no cenário atual, também dá para dizer que os Estados Unidos, mais uma vez, sofrem uma ameaça. O que não dá para cravar, na minha avaliação, é que isso é o início, por si só, de um período de decadência, ou a gente não está necessariamente vendo a emergência, a consolidação do mundo multipolar. Eu acho que a gente consolida e vivencia, nesse momento, um processo de disputa acirrada em que os Estados Unidos, se sentindo ameaçados, devem reagir mais no ataque. Isso tem impactos muito expressivos, concordando com o professor Francisco, sobretudo na América Latina e na América do Sul. Então, assim como na década de 70, quero trazer a hipótese aqui de que os Estados Unidos também estão, mais uma vez, se não ameaçados, repito, pelo menos questionados nas funções vitais de exercício do imperialismo. Um primeiro também no campo militar. Então, embora os Estados Unidos não tenha perdido uma guerra como perdeu no Vietnã na década de 70, há, por exemplo, um freio aos intentos, né, ao avanço da OTAN nas regiões da antiga União Soviética. Isso pode ser lido como não uma derrota, mas pelo menos não uma vitória das forças militares norte-americanas, e, por outro lado, uma vitória pontual ou um reforço da supremacia e da influência russa naquela região que compunha as antigas repúblicas, né, da União Soviética. A China, né, a emergência e a consolidação da China como uma grande economia, como um grande polo tecnológico, e, diferentemente do período anterior, que a rivalidade comercial e econômica era com os aliados, Alemanha e Japão, e a rivalidade política era com a União Soviética, a China, ela vocaliza esses dois papéis, de ser o inimigo, né, identificado como o inimigo político e também como o adversário no campo econômico e tecnológico. Os BRICS também podem ser lidos como a construção de melhores condições para o questionamento do poder e da influência norte-americana e a inflexão para a construção de uma ordem de caráter mais multipolar, embora os BRICS também tenham uma série de limitações. As próprias sanções econômicas, elas ensejam um elemento paradoxal. Ao mesmo tempo em que elas têm a motivação da destruição de economias ou enfraquecimento de regimes políticos, elas também ensejam um resultado paradoxal. Por exemplo, a Venezuela é um país que agora está chegando numa condição de quase autossuficiência alimentar, um país que era um grande importador de alimentos, inclusive de alimentos básicos, porque as sanções, ao bloquearem, né, o acesso às divisas e a possibilidade de importação, cria condição de reorganização daquela comunidade para que ela passe a produzir coisas que agora são, né, impossibilitadas de serem acessadas, além da coesão política que, em boa medida, se fortalece sob economias sancionadas ao invés do enfraquecimento daqueles regimes políticos não alinhados. Além do fato de que as sanções, principalmente quando a gente pensa que agora não são mais economias somente periféricas, mas a Rússia tem um papel fundamental no questionamento do dólar, né, as sanções contra a Rússia, o banimento da Rússia do sistema SWIFT, assim como o Irã, assim como a Venezuela, também vão criando, paradoxalmente,
alternativas ao comércio fora do dólar, na medida em que são grandes economias que estão impedidas de fazer transação na moeda norte-americana. E há, por fim, a consolidação, ou o início da consolidação de um debate que antes era praticamente interditado, mas que agora é muito mais aventado, sobre desdolarização. E aí os BRICS, em 2014, acho que dão um passo fundamental, que é a criação do novo Banco dos BRICS, numa tentativa de se contrapor ao papel que desempenha o Banco Mundial e, principalmente, na minha avaliação, o acordo contingente de reservas, na tentativa também de não se opor, mas de compartilhar a função da garantia de reservas internacionais para países que sofrem problemas no balanço de pagamento. Agora, claro, todas essas alternativas de desdolarização passam por imensos desafios políticos, mas também operacionais. Talvez o principal desafio político seja que, embora o renminbi esteja num processo de internacionalização, ainda a China, pelas condições econômicas e talvez pela sua vontade política interna, não queira ocupar esse lugar de rivalidade com a moeda estadunidense, o que envolveria reformas estruturais e financeiras, a exposição do sistema financeiro chinês, a abertura da conta de capitais, que me parece que estão em contradição com o projeto econômico chinês. E há, por exemplo, a tentativa do Banco dos BRICS de ampliar o comércio em moeda local, mas ainda esse desejo está muito longe de se expressar na realidade. Está terminando o tempo. Nem 30% das operações do Banco dos BRICS hoje são feitas em moedas locais por vários desafios, inclusive técnicos, e, portanto, a importância que o Sul Global tem manifestado no mundo, ela não se manifesta na mesma proporção no sistema monetário financeiro internacional, né? 88% das operações cambiais globais tem um dos lados dessa operação o dólar, e só 15% a moeda dos BRICS. E há, por exemplo, no Banco dos BRICS, ainda para ir fechando, desafios relacionados um pouco à sua forma de constituição atrelada ao sistema financeiro internacional e ao mercado de capitais, né? Então, um grande parceiro do Banco dos BRICS, constituinte do Banco dos BRICS, que é a Rússia, está impedido de acessar recursos do NDB em função das sanções internacionais, mesmo os recursos contratados no período anterior às sanções, assim como o acordo contingente de reservas, que as economias podem acessar no máximo 30% da sua demanda por divisas para cobrir problemas no balanço de pagamento de forma livre. Os outros 80% também têm que passar pela supervisão do FMI. Então, ao mesmo tempo que são mecanismos que questionam, que podem, no longo prazo, ameaçar a hegemonia do dólar, eles ainda têm um lastro de submissão fundamental nas mesmas organizações criadas para a defesa e sustentação do sistema dólar. Por fim, eu acho que o cenário atual de início e alguns elementos que podem nos atestar, dizer que o mundo está caminhando para a multipolaridade, ainda que os passos sejam curtos, é que os períodos históricos em que houve uma potência hegemonizando o sistema internacional, ou que o mundo foi unipolar, agora eu fico incomodada de usar essa expressão, esses períodos foram períodos em que a capacidade de exercício soberano e autônomo da política econômica teve obliterado na periferia capitalista. Então, seja no século XIX, com a hegemonia inglesa, o padrão ouro e todo o processo de não possibilitar dos exclusivos metropolitanos anteriormente, mas não possibilitar a industrialização na periferia, seja o período atual. A exceção, ou o período em que as economias nacionais conseguem dispor de maior capacidade de exercício autônomo da sua soberania, ou que as margens de manobra estão mais abertas, são justamente momentos de tensão e rivalidade no sistema interestatal. Então, nos interessa, no Brasil e na periferia, um maior nível de tensão internacional. Nos interessa porque os Estados Unidos, por exemplo, pode se ocupar demasiadamente com a China e com a Rússia, e não exatamente em constituir uma hegemonia
plena na região da América do Sul, por exemplo. O que eu acho que é importante ficar mais vacinado é que, se por um lado não nos interessa a hegemonia unipolar dos Estados Unidos, também não nos interessa a bipolar Estados Unidos-China. Eu acho que o desejo ou as melhores condições para o exercício de uma política nacional autônoma, com margens de manobra, com maior exercício da soberania política, econômica, tecnológica e financeira, é, de fato, um mundo com dimensões mais multipolares e não da troca ou só adição de uma grande potência, embora isso, por si só, cumpra um papel importante, cumpra um papel para a barganha dos países, no sistema interestatal, mas ainda assim não dão conta das necessidades que eu acho que o mundo precisa e a periferia precisa de um sistema, de fato, com características multipolares. Obrigada. Obrigado, professora. De seguida, passaremos ao professor Dr. Hernán Torres. Hernán Torres é professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da UFRJ, doutorou-se em Economia pela mesma universidade, é pesquisador do Grupo do Setor Elétrico da UFRJ, foi superintendente do BNDES, desenvolve pesquisas relacionadas aos seguintes temas: Sistema Monetário Internacional, Globalização Financeira, regulação financeira, economia da energia e sistema financeiro brasileiro. Professor, muito obrigado e é um prazer tê-lo aqui conosco. Tá. E deu? Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. É sempre um prazer participar de um ENEP. Queria agradecer também aos expositores que vieram antes. Eu acho que vai ter muita coisa comum no que eu vou falar com relação ao que o Francisco e a Juliana, né? No meio do caos do Trump, né? Acho que aqui todo mundo concorda que existe vários princípios de racionalidade. O Francisco falou, o inimigo é a China, o resto é o resto, né? Por isso a paz com a Rússia, o mais rápido possível. Eu quero desmobilizar o resto do mundo. Eu acredito que resolver o problema venezuelano também faz parte disso. Eu quero alocar dinheiro, arma na Ásia, esse é o problema. O realinhamento japonês recente da primeira-ministra o que o diplomata chinês no Japão disse, aquela garganta suja, imagina, né? É impressionante, o discurso está se radicalizando de uma maneira muito rápida, né? A Juliana falou um pouco da evolução do sistema, como é que ele vai, e ao mesmo tempo, eu vou usar uma palavra aqui, mas assim, banalizou um pouco a atitude atual do Trump. Apesar do caos, os americanos fazem isso ao longo da história. Eu vou pegar essa trilha com ela, e eu aí vou querer discutir com vocês um pouco como é que a gente, sobre um determinado ponto de vista, o que é novo, o que é, na verdade, um pouco mais do mesmo, do ponto de vista de ordenamento do sistema, né? Acho que ninguém aqui está vendo uma ruína, não consigo ver vocês vendo isso, eu também não estou vendo ruína de nada, mas a gente tem movimentações tectônicas, né? A Terra não vai explodir, mas as coisas estão se mexendo e esse é um momento, para quem está envolvido com a economia política internacional, diria eu, fascinante, né? Pode não ser bonito, pode ser do jeito que quiser, mas que é fascinante o movimento que está. Eu preciso mexer ali. Está funcionando? Aqui. Eu, quando comecei a pensar isso aqui, eu cheguei a pensar assim, 81 anos de hegemonia. Por quê? Porque é Bretton Woods. Para mim, estamos falando de ordem, vamos falar de moeda, porque moeda é, como diria a professora Conceição, junto com as armas, o essencial de uma hegemonia, ou seja, de uma ordem consentida, né? E eu vou, por isso mesmo, vou querer puxar, vou deixar as armas de lado, vamos olhar a moeda e vamos olhar a moeda para a gente ver como é que isso está evoluindo, né?
E vamos olhar sobre 3 pontos de vista, fazendo um pouco o que eu acho que a Conceição fazia quando ela analisava a conjuntura. Quem também repete um pouco isso é Zé Luiz. Zé Luiz gosta de fazer isso. Para analisar a conjuntura, a gente vai misturar história, um pouquinho de teoria e um pouco de informação, e vamos ver que mistura que a gente consegue fazer um pouquinho disso. Eu vou tentar fazer um pouquinho isso com vocês. Primeira coisa, vamos parar um pouco e pensar juntos do que é moeda. Por que é fundante? Se a gente entender moeda, eu acho que a gente vai entender bastante bem para onde essa coisa toda, por que dessa coisa toda e o que está em jogo. Né? Os economistas tratam muito mal moeda. Né? Moeda é um produto do mercado para que as pessoas possam negociar. É como se fosse resolver o problema do sábado à noite. Eu tenho algo, quero alguém que tenha o outro lado, eu preciso me encontrar. É o parperfeito.com, é o Tinder. É isso? Não. Mas assim, eu falo isso porque eu dei aula de moeda há muitos anos e falava isso para meus alunos. Hoje em dia eu me arrependo, mas o que eu posso fazer? Né? O tempo não volta atrás. Uma outra maneira de olhar é a moeda é uma criatura do Estado. E aí é engraçado também, porque mesmo o pessoal mais do lado de cá, os pós-keynesianos, eles dizem, a moeda é uma criatura do Estado. Mas assim, o que importa é prêmio de liquidez. Eu acho que nada disso toca no ponto. E a IPE, a Economia Política Nacional, decalca dos economistas para dentro. E é um negócio, até certo ponto, um pouco criativo, né? Se vocês pegarem a literatura, o Benjamin Cohen é um pastiche do que os economistas falam. O dólar é o dólar porque ele é a moeda mais eficiente, é um mercado darwinista, está todo mundo concorrendo mais, tá certo? Então, assim, aí, pensar rápido, para não tomar muito tempo. Por que vocês pagam suas contas, hein? Segunda pergunta, como que vocês pagam suas contas? Vocês já pararam para pensar nisso? Você acorda de manhã, tem que pagar conta, de noite tem que pagar conta. Não é assim a vida de vocês. A gente pode olhar para cada um de vocês, do ponto de vista econômico, vocês são pagadores de conta. Porque é isso que vocês fazem todo dia. Primeiro ponto. Vocês têm obrigações, quer queiram, quer não, tem lá que pagar. Se não tiver nenhuma, vai ter que pagar imposto. Chama imposto, não é à toa. Segunda coisa, como é que você paga as suas obrigações? Dinheiro. E o que é dinheiro? O que é moeda? Como é que você paga as suas contas? Para encurtar, que isso é um papo que podia levar a tarde inteira aqui para a gente fazer, você vai pagar com depósito à vista, seu cartão de crédito é depósito à vista, é uma moeda privada. Você vai a um banco e ele deposita para você, etc. e tal. Por quê? Por que o banco emite uma dívida para você que paga? Porque alguém disse que aquilo é dinheiro. Quem disse isso? A lei e o Estado. Então o Estado, ele é extremamente importante. É ele que funda o sistema monetário. O sistema monetário nos constrange o tempo inteiro. A gente vive dentro desse problema de tem que pagar conta, porque senão não sobrevivo. O Misch chamava isso de restrição de sobrevivência, não é à toa, né? A gente vive aí, mas esse é o limite. E por que vocês pagam suas contas? Porque se não pagar tem penalidade. Vai passar fome, sua empresa vai quebrar. Ou seja, se não fosse o Estado garantindo o pagamento das dívidas, ela não tinha valor nenhum. Vocês não pagavam nada. Todo mundo era caloteiro por natureza. Vocês não são, porque custa caro ser caloteiro. Certo? Eu estudei em colégio de padre, naquele tempo o Pai Nosso tem que pagar suas dívidas. Depois mudou. Mas assim, é ofensa, dívida, é disso que nós estamos falando, é uma coisa muito mais antiga. Entretanto, o sistema não é mais o sistema da moedinha ouro, né, do padrão ouro. É um sistema que eu posso emitir moeda. Os bancos podem emitir moeda. O Banco Master está aí para mostrar para vocês. Eles emitiram moeda, é uma maravilha, né? Privada. Mas o Estado pode emitir moeda sem limitação. Os bancos centrais fizeram isso a rodo, eu vou mostrar isso rapidinho aqui. Durante a crise, durante a guerra, durante a pandemia. E o sistema monetário está montado para isso, para que o Estado possa rapidamente fazer uso do sistema monetário para defender os interesses, seja a guerra, seja a pandemia, seja a crise financeira. Tá certo? Muito bem. Se é isso, existe dentro do sistema monetário intrinsecamente uma estrutura de poder. Tem aquele que decide o que é moeda, tem aquele que não tem problema de sobrevivência e tem aqueles, nós, que estamos submetidos a ele. Tudo bem para começar? Se o dólar é a moeda do mundo, quem manda no sistema monetário internacional? Os americanos. Eu vou ser melhor, não existe sistema monetário internacional. O que existe é o sistema monetário americano e a gente opera no sistema monetário deles.
Isso é igual ao que é o inglês? Não. Tem nada a ver. A gente faz assim, hegemonia inglesa. Nunca houve hegemonia monetária inglesa nenhuma. Isso talvez possa se parecer uma coisa meio absurda. Não teve, não. Imagina, os ingleses jamais usaram a sua moeda como instrumento de poder. Uma coisa é negócio. Uma coisa é botar a frota para botar os egípcios para pagarem as suas dívidas. Mas fazer o que o Trump acabou de fazer de salvar o Milley? Ou de emprenhar os russos? Imagina, os ingleses jamais. Até porque a posição, eu vou mostrar aqui, dos ingleses é muito fraca. Então, passando rapidamente aqui para ver, moeda é uma estrutura de poder, onde os estados mandam, tá certo? Moeda é aquilo que paga dívidas, dívidas é aquilo que tem que ser pago em moeda. Um existe um sem o outro. Mas eu não vou entrar muito nisso, não. Estados Unidos são. E como é que a gente olha isso? Eu recentemente fiz um artigo que vai ser publicado aí sobre o pensamento da Conceição sobre a hegemonia, e você trouxe ela. E eu gostaria de chamar a atenção a isso. Hegemonia para a Conceição, muito mais do que um poder gerado por consentimento, é a capacidade de enquadramento. Portanto, é uma tensão permanente entre consentimento e coerção. Aonde quem está em cima faz e muda as regras do seu sistema, é a seu favor, não importa quais sejam os motivos. Depois a gente pode ver. Desse ponto de vista, eu acho que esse é o foco. Os americanos, que poder é esse que eles criaram em 1945? 81 anos. Os ingleses não tiveram 81 anos de liderança no sistema monetário. Nem nunca tiveram hegemonia nenhuma. O sistema que a gente vive é um sistema inteiramente novo, fundado na Segunda Guerra, em premissas completamente diferentes do que tinha operado até então. Não é um bastão que se foi passado pelo mercado da potência, do leão decadente, desdentado para águia. Isso é uma bobagem, certo? Os americanos chegam lá e enquadram todo mundo em 44. Em particular os ingleses. Tá? É isso. Eu depois vou falar um pouquinho mais, mas isso é o sistema inglês. Isso são as reservas internacionais durante o auge da hegemonia inglesa. É competição, certo? Primeiro ponto. Eu podia operar em Paris, no século XVIII, em 1800, podia operar em Amsterdã. Os ingleses não eram donos, eles ficaram donos entre 1870 e depois da Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses foram obrigados a pagar em ouro e sua moeda deixou de ser conversível. Aí sobrou eles. Os ingleses nunca impuseram seu padrão ao mundo. Pelo contrário, todo mundo aderiu por vários motivos nessa história, tá certo? E aí tinha concorrência. E eles tinham que lidar com a concorrência. Eles tinham o melhor sistema financeiro no cenário europeu. E tem mais, o sistema monetário era europeu. O que eu estou querendo dizer? Os ingleses eram o síndico do prédio. Está claro para vocês? Todo mundo operava por ali porque os caras eram muito bons. Mas, ai deles, se enchesse o saco. Os italianos, quando ficaram independentes, foram operar por Paris. Por quê? Por razões de negócio. Né? Deixa eu ver se eu botei aí um outro ou não, mas assim... Isso são as reservas internacionais em ouro. Os ingleses não tinham reserva internacional nenhuma. Tinham uma restrição de sobrevivência em ouro, que eles eram obrigados a dar conversibilidade, mas não tinham reserva. Quando tinha crise, teve uma crise atrás da outra, entre 1870 e 1914. Como é que eles faziam para arrumar ouro? Vocês sabem? Pediam emprestado aos franceses. Pediam ouro emprestado aos alemães, aos russos, os amiguinhos, que tal? Os amiguinhos de Westfália. O sistema monetário inglês é westfaliano, certo? Nada mais. O sistema americano é IALTA. Tá bom para vocês? Só para a gente começar? Ok? São fundados em princípios completamente diferentes. A ideia de que é a ideia do mercado de que a moeda não tem a menor importância e que é tudo igual. Tudo igual. Por quê? Porque simplifica, porque você vende o peixe que você quer de uma maneira mais fácil. Tudo bem até aqui? Vamos também olhar a curva azul. Tem um cara, o sistema é todo baseado em ouro, tem restrição de sobrevivência em ouro para todo mundo, certo? Os bancos centrais podem emitir moeda até certo ponto, tem que ter ouro, senão o sistema sai fora, sai de prumo, tem especulação.
Olha o que está acontecendo. O ouro do mundo está indo para os Estados Unidos. E isso é um problema para esse sistema. Tudo bem para vocês? Por quê? Porque está todo mundo ficando cada vez mais na mão dos americanos. Qual é o problema? Eu gosto muito do De Checo, o Money and Empire. Recomendo vocês lerem. Como era o sistema monetário americano em 1913? Não existia. Era um bando de bancos privados especulando um contra os outros, sem banco central. E eles eram uma economia imensa, agrícola. Então, quando tinha a safra, tinha que dar crédito aos agricultores. Eram bancos privados operando em ouro. Não tem banco central. O sistema tem que expandir. Não tem ouro. Vai parar? Não. Os caras vão se financiar em Londres. Portanto, todo o comércio exterior americano estava financiado em libra em Londres, não era em dólares nem em Nova York. E aí o sistema inglês expandia, emprestava libra, libra era igual a ouro, o sistema americano expandia, e se os banqueiros privados ingleses tivessem problema, eles pediam emprestado ao Banco da Inglaterra. Portanto, como diz ele, os Estados Unidos usava, em última instância, o Banco da Inglaterra como seu banco central, para poder operar. De tão grande que era. E o De Checo disse, the largest source of weakness, a coisa mais frágil dentro do sistema britânico era a conta dos Estados Unidos. Ou seja, esses caras, 30 anos depois, estão mandando no mundo. Que tal? É pior, eles assim, eles monetariamente não eram nem periferia, eles eram uma coisa, vamos chamar assim. Tudo bem que nós também, a gente não tinha também, mas assim, isso é uma outra coisa, tá certo? Então, como é que um país periférico muda tão rápido, gente? Se você for deixar isso em mercado, quanto tempo para você sair dessa situação para mandar no mundo? 300 anos? Tá bom para você, Taina? 300? Alguém dá mais? Os caras fazem isso em 30 anos. Fazem isso porque ganharam 2 guerras. E depois não querem mais largar o osso. Certo? Muito bem. A situação piora. O ouro vai para os Estados Unidos, eu não vou passar um tempo aqui. Mas vocês vejam assim, ali é as dívidas públicas externas no mundo. Olha o que era até 14, 18, o vermelhinho é os Estados Unidos, o verdinho é o inglês. Aí tem a Primeira Guerra, pum! Aí Nova York vira um centro financeiro, todo mundo sai da Primeira Guerra devendo aos Estados Unidos, então além de ouro, o dólar vira uma moeda internacional, Nova York começa a operar isso em 4 anos. Olha. Como é que você faz isso em 4 anos? Porque teve uma guerra. É o único acelerador possível de botar uma coisa desse tamanho. Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra como mais uma moeda internacional no contexto europeu. Mas ele era a Westfália. Ele era mais um, tem competição, tem tudo o que vocês quiserem. Não mudou a natureza do jogo. Simplesmente agora, os ingleses, para se virar, vão ter que passar o Pires em Washington. Está claro para vocês? Chega em 45. Os ingleses estão desdentados, mas ainda são importantes. Certo? Beleza. O que foi Bretton Woods? Foi uma batalha. Eu adoro esse livro sensacional, se vocês quiserem ler. Era uma batalha. Normalmente, os economistas adoram falar disso aqui. O Keynes discutiu com o White, né? o FMI, o Banco Mundial. Bobagem. Certo? Ou no máximo, vamos dizer o seguinte, teve o problema do Triffin. Bobagem. Não, bobagem não, mas assim, ok. O que aconteceu? Primeiro, os americanos estrategicamente tinham 2 inimigões. Um eram os japoneses e os alemães, nessa ordem, tá? O perigo amarelo, tinham que exterminar. O outro, os ingleses. Em 1941, quando a Carta do Atlântico é firmada, e depois nos acordos de guerra, os ingleses, que nem Fausto, venderam a alma ao diabo. Correto? Você quer que eu te ajude? Você não quer fazer a paz com os alemães? Então é o seguinte, acabou o Império, acabou a Libra. É disso que eles estão dizendo. O preço que eles cobraram foi, só vai sobrar eu depois do final da guerra. Tudo bem? Os ingleses não tentaram reagir, tentaram o que puderam. Eu não vou perder tempo aqui, porque ia tomar muito tempo para vocês, mas é o seguinte. A Libra não é citada como moeda internacional em Bretton Woods. A Libra é uma moeda como outra qualquer. Está todo mundo, e eles, os americanos adoram show, né? Então é assim, pegam todo mundo, o mundo inteiro, levam para uma estação de inverno no verão, para ninguém estar lá, prendem todo mundo e fazem um show aonde os ingleses perdem a cara.
E com Lord Keynes, imagina, com o melhor economista. E aí todo mundo faz os protestos formais, mas é o seguinte, é o dólar, é taxa de câmbio fixa, os bancos centrais de vocês vão ter que operar na taxa de câmbio fixa, ou seja, se tiver mais dólar entrando, e faltou dólar, vai ter que ajoelhar no milho para mim, certo? E não me enche o saco. Aí vocês vão dizer, mas isso não funcionou direito. Tá bom, mas isso é uma outra conversa. Se não funcionou no início direito, mas isso aí funcionou. A ordem era essa, todo mundo assina e fica os ingleses lá berrando, todo mundo assistindo, fazendo um show pirotécnico, tudo armado, correto? Muito bem. E eles começam a usar enquadramento. Então é assim, eu concordo com a Juliana que é o seguinte, tem hegemonia, ou seja, consentimento, mas tem enquadramento o tempo todo. Não tem nenhuma novidade que o Trump está fazendo. O Trump está reenquadrando o seu mundo. Não gostou? Vamos ver como é que a gente resolve. Posso deixar você apodrecer, posso dizer que você é meu amigão de novo, né, Lulinha? Lulinha, legal. Pouco importa, são pragmáticos a dessa. Né? Coitados dos bolsonaros que acharam que eles eram a cereja do bolo. Vão ficar querendo, certo? O buraco é muitíssimo mais embaixo, ok? Ela falou rapidamente, mas eu vou voltar. Aqui são 3 indicadores normais para falar de que o dólar não é mais uma moeda internacional. Não é... Bom, vamos pegar 2 dele. Reservas. Aí vocês viram lá, nos ingleses aquilo mudava, era franco, era... Os americanos estão perdendo posição. Então, e daí? Qual é o problema? O ponto central é o seguinte, se a gente está preocupado com restrição de sobrevivência, se a gente está preocupado com como é que vai pagar a conta, e é isso que importa, certo? Os russos, o problema é o quê? Como é que eles vão pagar as contas dele com o resto do mundo se não usarem o dólar, certo? Tem que pedir ajuda aos chineses. Os chineses também têm que pagar em dólar, apesar de que... E vai por aí, todo mundo precisa do dólar, certo? 87. 87, qual é o máximo? 100%. 100% significa que toda transação cambial tem pelo menos, tem o dólar em pelo menos uma. São 87. Você sabe quanto é que foi o último inquérito sobre isso? Qual é o número que deu? 89. Significa o seguinte, todo mundo troca a sua moeda por dólar, mesmo que ele vá para uma outra moeda. Todas as transações internacionais são feitas em dólar. Tá bom para vocês? Significa que tudo transita pelo sistema monetário americano. Portanto, eles podem escolher quem vai poder utilizar ou não. Em 1945, enquadraram os russos. Tchau! Vocês ficam fora do meu sistema. Ingleses, vocês vão quebrar. E assim por diante. E não ficaram nisso. 2 anos depois disseram, não ficou legal não. Que nem o Trump, taco, né? Não tá... Vamos fazer plano Marshall. Enquadra de novo. Em 56 enquadra. Suez, enquadra de novo. E a história não é uma história de multilateralismo. Vocês estão brincando. Multilateralismo é para a gente fazer uma valsa, fazer uma festa. Enquanto funcionar, e aí sim, é importante que o sistema funcione. É importante que o sistema funcione. Mas ele pode não funcionar, certo? Então é assim, 71, não faço mais ouro não. Mas está no tratado. The dollar is our currency and your problem. Foi isso que o ministro da Fazenda americano falou para todo mundo. Por quê? L'État c'est moi, não é eles, Luís XIV? Eles sabem que mandam, sabem que tem isso. Sabe? E usam sempre. Desse ponto de vista, o Trump não é uma novidade. É um reenquadramento do sistema. Como Dona Conceição falava, a questão básica da hegemonia, eu acelero. A questão básica, mas a Isabela disse que eu tinha 5 minutos, não disse, Isabela? Mas assim, a questão é enquadramento. Ok, os caras vão, enquadram. 71 é enquadramento, 81 é outro enquadramento, 87 chama lá os bancos centrais, enquadra todo mundo. No 89 quebra os japoneses, enquadra. Como é que não enquadra? Minha tese de doutorado é sobre isso. Eu, Conceição, conversou largamente sobre como era o poder monetário americano. Então, se a gente fica um pouco assustado, e com razão, do que os americanos estão fazendo hoje, o que ele está fazendo na forma é pirotécnico, é mass media, é novo nesse sentido. Mas eles estão exercitando o poder que eles têm. Ruína, ruína está um pouco demais, está um pouco wishful thinking demais, para o meu gosto. Pelo contrário, eu acho que a discussão hoje é os anos 70, em que
É a retomada? E a Conceição fala, eu botei retomada porque ninguém achava mais que os americanos mandavam. Está textual. Eu botei no texto. Ela dizendo, eles sempre mandaram. Sempre mandaram e estão mandando. Sorry, não é necessariamente o mundo que eu gostaria, mas é o mundo que eu vejo, tá certo? E tô. Muito bem, para ganhar tempo. Teve 2 sistemas. Isso é importante, né? Eu gosto muito do texto do Franklin, porque acho que ele foi na mosca. Né? Teve 2 regimes diferentes nesse sistema. Né? Tem o regime do dólar fixo, que é 45 até 71. Tem um longo período onde não tem sistema. Por quê? Porque os americanos estão operando a sua moeda para dentro e estão deixando ela degradar. Aí os preços enlouquecem, as taxas de câmbio. Não tem sistema no sentido 84. Esse é o primeiro sistema, é a hegemonia completa. Tá? Só vai ter sistema quando? No 84 em diante, aí os mercados derivativos, perdão, 86, 87, depois de Louvre e tal, 94, vamos montar o sistema, globalização, vamos chamar de volta quem ficou fora, vamos trazer os chineses, vamos trazer os russos, vamos trazer o mundo comunista, vamos trazer Angola. Meu menino acabou de fazer uma tese maravilhosa sobre Angola, conta a história toda da crise de... E vai por aí afora, certo? Brasil, América Latina, foi a convite. Entrem, venham. Vou resolver o problema todo. Ó, bancos, enquadro vocês vão ter que refinanciar as posições passivas desses caras, botar longo. E tem ordem. E funcionou até 2008. 2008, eu vou mostrar rapidamente também os 2 ou 3 dados. Desde 2008 o sistema está funcionando aparentemente. Sabe aquela figura do Matrix? Vocês viram? Todo mundo viu o filme do Matrix? Tem um dos deles que o cara sai da cápsula. Ele estava lá doidão, achando tudo lindo. A cápsula abre e ele vê aquele horror daquele mundo das máquinas. É algo assim, certo? É algo assim. Os caras vêm e botam lá. Desculpa, mas é que eu estou cansado. Já estou no 3º pique do dia. Chama todo mundo para dentro, certo? E diz o seguinte, ordem. Vai ter que vender suas estatais, vai ter que segurar sua taxa de câmbio, vai ter que pegar o seu sistema financeiro e juntar com o meu, vai operar debaixo dele, agora é privado, Banco Mundial não tem mais a menor importância. E os seus ricos vão ficar mais ricos e vão virar cidadãos do mundo. Quem está no Brasil não é o capital brasileiro. É de qualquer lugar, e eu estou em qualquer lugar. Não é assim? O dinheiro meu pode ir em qualquer lugar se você é rico. E se ganhou muito dinheiro com a globalização. Eu vi isso, que eu trabalhava no BNDES, eu vi o tamanho da valorização dos ativos. Apartamentos de luxo no Rio de Janeiro, casas de luxo, triplicam em dólar em 5 anos. É disso quando você encosta. É isso, certo? Isso foi no mundo inteiro uma valorização da riqueza, etc. e tal. Eu vou pular rapidamente, quero só mostrar alguns quadrinhos para vocês, para não tomar demais. Em 2008, aí a coisa começa a ficar esquisita. Por quê? Porque tem o famoso discurso do Putin na conferência de Munique, né, para dizer, os chineses dizem, é nova arquitetura do sistema, está todo mundo dizendo o seguinte, não estou me subordinando mais. Né? Assim, a insubordinação de um sistema global começa a aparecer aí, e o que os caras estão querendo? Mas assim, eu vou encarar. Você vem, eu também venho. Muito bem, né? E eles começam também, do outro lado, a pegar a moeda dele armamentisa, a bomba dólar. Então, vou parar o Irã, vou parar a Rússia, vou fazer... Isso não surgiu do nada, isso foi uma operação de armamentização que durou 10 anos. Como é que é? Vocês acham que isso acontece de um dia para o outro? Não é tão fácil assim, né? E aí eles vão enquadrando. E é interessante, porque tem enquadramento no sentido... Mas assim, os bancos europeus quebraram em 2010. Eles foram lá, pegaram os bancos europeus, pegaram o Banco Central do Brasil e transformaram eles em emissores de dólares. Isso é de um pragmatismo absoluto. É isso mesmo. Hoje, o Banco Central Europeu emite dólar, o Banco Central do Brasil emite, como se fosse um banco da reserva. Né? O Banco do Japão, Singapura. Será que isso dura? E aí
onde eu vou querer chegar, certo? Olha a situação do mundo para terminar. Entre 2017, eu não estou ainda 2000, entre 2017 e 2025, o valor das ações tradeadas, comercializadas na Bolsa de Nova York triplicou de valor. Que tal? Se você tivesse comprado o Microsoft, não é? Mamãe teria ficado rico. Em compensação, isso aí é a quantidade de moeda, esse é o balanço do Banco Central americano. E aí, as escalas não são muito boas, mas assim, cada uma desses círculos, a quantidade de moeda dobra. Dobra nos Estados Unidos e no mundo. Então é assim, eu tenho um sistema onde está tudo nos píncaros em termos de valor, aonde os bancos centrais dos Estados Unidos do mundo encharcaram tudo de dinheiro para dar aquele valor lá, porque tem muito dinheiro, vai botar onde? Outro dia eu perguntei a um cara, está entrando dinheiro aqui no Brasil? Então, tá, mas por que está entrando dinheiro no Brasil agora? Ele falou, não tem de botar, né, Hernani? Está sobrando dinheiro no mundo? Ainda está sobrando dinheiro no mundo, apesar daquela curva ter caído ali, etc, certo? Então, assim, está todo mundo preocupado, né? Eu me lembro da Apollo 11 ou 13, Houston, we have a problem. Isso os privados estão falando, não é só o Banco Central, não. Está todo mundo falando, está todo mundo morrendo de medo dessa porcaria ter um para baixo. Em 2008 de novo. Você me dá mais 3 minutos? Obrigado. Então é assim, taxa de juros está alta. E a briga toda que está, isso aqui. Qual é o meu ponto para tentar fechar? Está claro, os chineses são alvo, os russos são secundários. A pergunta é, dá para fazer com os chineses o que eles fizeram com os japoneses em 89? Os chineses fizeram 2 grandes estudos depois de 89. Um foi por que a Rússia quebrou e o outro foi porque os japoneses quebraram. Então eles conhecem muito bem essa história que eu também conheço. Minha tese de doutorado foi sobre isso, né? As tarifas são uma forma de enquadramento. Mas o que eles estão querendo fazer? E aqui é uma coisa, tem um lado de política industrial, né? Tem um lado de coerção, Brasil, mas tem um lado tributário. Todo mundo vai pagar 10% para chegar nos Estados Unidos, para mim. Os americanos nunca foram um império tributário. O império tributário era Napoleão. Eram os romanos, né? Eu vou lá, conquisto, cobro imposto e esse imposto financia a minha guerra lá na frente. Napoleão fez a guerra da Rússia em cima dos holandeses e dos austríacos. Os romanos fizeram a guerra com a Pérsia em cima dos egípcios. Não era o Senado que pagava. É disso que nós estamos falando. Os Estados Unidos vão virar um império tributário. Nós vamos ter que pagar para ter acesso ao mercado americano, à segurança americana? Parece que sim. E aqui eu vou voltar ainda, e para usar o sistema monetário deles também. Mas o sistema monetário deles é o sistema do mundo. Não vai deixar, não? Eu vou voltar a esse ponto antes do final. Os mercados financeiros até agora foram absolutamente, surpreendentemente, muitomente calmos. Precificaram tudo. Mas se vocês lerem o Financial Times, os caras estão dizendo que o mercado está precificando errado. Que o buraco é muito mais embaixo do que está vendo, certo? O mercado pode parar? Se o mercado parar, o Banco Central americano, num contexto do Trump, terá os instrumentos para tentar segurar o sistema internacional, que é o sistema deles, ou não? Eles podem suspender essa coisa do Brasil emitir dólar ontem. Tem alternativa? O yuan? Vai todo mundo correr para o yuan? Os chineses não querem. Vai todo mundo correr para o euro? Sinto informar vocês, os europeus também não querem. Vai correr para onde, hein? Muito bem. Para terminar, o problema eu posso ter um sistema que não opere funcionalmente. O que eu quero dizer? Eu posso ter os anos 70, onde o dólar é central. O sistema vai batendo, portanto ele não tem estabilidade, e eu vou resolvendo pontualmente. Eu vou enquadrando pontualmente. Americanos, nós agora vamos fazer o direito especial de saque, vamos fazer uma moeda internacional. Não vai não deixa. Então a gente pode passar
Isso durou, gente, 10 anos. Podemos passar uma década onde a gente, não é que não tem hegemonia americana, tem, só não tem regime. O regime monetário está funcionando muito mal, a funcionalidade dele. Isso significa muita gente ganhando muito dinheiro, muita gente perdendo muito dinheiro, sistematicamente, entendeu? Muita instabilidade. Ok. Eles vão taxar o uso do dólar? Se eles forem taxar o uso do dólar, o que está discutido na mesa é, desde quem tem conta no exterior, a conta lá do C6, você agora vai pagar um imposto, um IOF para os americanos. Se quiser usar, se não quiser, não usa. Mas aí eu também vou fazer o seguinte, né, também está sendo falado, a caixa de maldades é grande. O Banco Central do Brasil tem 350 bilhões de dólares, o Banco da Rússia tinha 600, os chineses têm 3 trilhões de reservas internacionais, tá bom? Esse dinheiro está quase todo em quê? Título do governo americano. Eles acham que os Estados Unidos, eles são um pessoal muito conservador, inclusive monetariamente, que os Estados Unidos está endividado demais. A favor do mundo. Nós estamos explorando eles. Imperialismo, cacete. Nós é que somos. Então a questão é, vamos acabar com isso. Como é que você acaba com isso? Historicamente, a maneira, os ingleses fizeram isso em 1700. Você pega aquele depósito que você tem, aquele título que você tem, que vence depois da manhã e ele se torna perpétuo. Gostaram? Eu nunca mais vou pagar esse dinheiro de volta e vou te dar uma rendinha de 6% ao ano, 3% ao ano, 2% ao ano. Na Inglaterra, até hoje, aquela dívida de 1.700 roda no mercado inglês em título perpétuo. Vou fazer isso com todos os bancos centrais, é mais ou menos 20% a 30% da dívida, e vou dar uma rendinha. Isso significa cortar o valor presente da dívida americana, assim, desse valor de 30%, uns 10% a 15% de toda a dívida americana. Agora, se eles forem por aí, não é dizendo que eles vão, mas é possível. Aí, minha gente, eu volto e eu vou terminar. Aperta o cinto, porque o piloto sumiu, tá? Vai ser Hobbes, cada um por si, ou melhor, Macunaíma. Cada um por si, Deus contra. Obrigado, gente. Tá, obrigado, professor. Obrigado. Então, passaremos a fase de perguntas e respostas. Teremos apenas, infelizmente, 20 minutos, pelo que pedimos aos colegas a serem o mais telegráfico possível. E quem tiver para fazer alguma questão, vai ter que estar aqui em frente, pegar o microfone para fazer a sua questão. Então, está aberta a sessão. Sim, professora Isabela. Boa tarde, agradecer a exposição. Vou ser bem breve na minha pergunta. Sou Bernardo, professor aqui do IRID. Hernani, a tua palestra de hoje, ela me remeteu à palestra de ontem da professora Denise Gentil, em que ela trouxe uma correlação inversamente proporcional entre a compra de títulos da dívida pública, que vem decaindo lá nos Estados Unidos, por conta dos chineses. Os chineses vêm comprando menos títulos da dívida pública e aumentando a compra de ouro. Queria saber se você visualiza alguma correlação desse panorama com uma futura crise, ou essas possíveis futuras crises, ou se tem também alguma relação com a própria hegemonia do dólar e tudo mais. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Eu sou Isabela, coordenadora aqui do PEP. Fiquei super feliz com a mesa, fiquei muito grata assim, pela interpretação de vocês. Vai lançar muita luz sobre isso, que muita gente vai falar da irracionalidade, do caos de Trump, e daí vai. E vocês mostram a importância e a racionalidade por trás do enquadramento e essa necessidade de olhar para isso com uma visão mais estrutural, de longo prazo, do que simplesmente ficar preso na fotografia ali estática, né, do momento e da insanidade dessa figura repugnante.
E aí eu também fiquei muito feliz, porque todo mundo fugiu aqui, acho que esse é o consenso da mesa, dessa ideia de que a gente vive uma nova Guerra Fria, de contraponto entre blocos, e daí vai, mas alguma coisa que remete muito mais aos anos 70, com um processo de enquadramento, tentativa desesperada, violenta, agressiva, como sempre, do imperialismo americano, de retomada dessa hegemonia por várias vias aí possíveis. Então, fiquei super grata, assim, e concordo muito com o diagnóstico da mesa. O que eu gostaria que vocês refletissem e trouxessem para a gente, aqui como ponto de reflexão, é o que há de diferença na capacidade americana de realizar um enquadramento hoje, dado que o oponente é a China, né? Então, o próprio Fiore, o Medeiros, sempre coloca, eles falam, gente, de saída tem uma diferença brutal em relação à Alemanha e Japão, que é o fato de que não tem bases militares, não estão militarmente enquadrados como Alemanha e subordinados como a Alemanha e o Japão estiveram, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, também, é outro país continental, e isso vai ter vários impactos geopolíticos, até de demanda efetiva doméstica, se a gente quiser, na capacidade de resiliência e resposta, né? Fiore vai remeter muito à dimensão civilizatória, né, de que você está tratando ali de um Estado civilizacional e as características que essa dimensão ontológica, ali, né, para onde é que esse Estado quer ir, tem, né, na trajetória chinesa. E, em quarto lugar, eu traria um ponto que eu sei que é muito caro ao Chico, que é essa formação do pensamento nacionalista chinês ali forjado na bota do imperialismo no final do século XIX, né? E como isso traz para o pensamento uma uniformidade completa, até do Kuomintang, se a gente quiser, e obviamente no Partido Comunista Chinês, da modernização tecnológica enquanto um pré-requisito para a existência da nação num sistema interestatal, agressivo, violento, e sem essa modernização tecnológica a China não vai existir, né? Então, também com uma formação de um pensamento social muito distinto do japonês, né, se a gente quiser, em relação a essa trajetória de formação econômico-social aí desses países recentes. Então, se vocês pudessem refletir sobre as particularidades da China frente ao que foram os estados competidores dos anos 70, eu agradeço. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Parabéns aí pela mesa, pelas ótimas exposições. Eu sou Maria Raquel, doutoranda daqui do PEP. Uma pergunta bem básica para vocês. Vocês acreditam, então, que não há hoje, dada a atual correlação de forças geopolítica, nenhum espaço para reversão do neoliberalismo, da globalização? Era isso que eu queria perguntar. Penso que já não há questões, não é? E passo a palavra aos professores. Existem perguntas que qualquer um pode responder. Professor Fernando. Sim. Os chineses estão... todo mundo viu o que aconteceu com a Rússia, né? Os russos tinham 650 bi de dólares, se não me engano, de reservas internacionais. Existia uma única pessoa no mundo que sabia a data que ia acontecer a invasão da Ucrânia. Esse cara chamava-se Vladimir Putin. E que no dia que invadiu a Ucrânia, deixou metade das reservas internacionais deles na mão dos americanos. É uma bela pergunta, mas por que eles fizeram isso? Dava para ter tirado? Dava. Por que ele não tirou? E aí, eu acho que isso vai em direção aos chineses. Porque não é fácil. Quando você faz movimentos muito... O mercado financeiro americano é enorme, é grande demais. Certo? Os europeus são pequenininhos, os japoneses são microbianos. Se você fizer mudanças muito grandes de saída do dólar e for em direção ao euro, o que vai acontecer com o euro? Vai valorizar. O que vai acontecer com as exportações de BMW? Vão acabar. O que vai acontecer com o emprego na Europa? Vai embora. Ah, não, agora eu vou comprar yuan. Ah, é? Vai comprar onde, hein? Não tem conta de capital aberto. Né? Vai comprar real. A gente fecha ontem que a gente é. Então é assim. Tinha uma peça de teatro, quando era garoto, no Rio de Janeiro, talvez você tenha visto também, você ouviu falar. Chama-se Se Ficar o Bicho Pega, Se Correr o Bicho Come. Não é isso? Eles são o sistema. Não existe outro sistema alternativo, não existe escapatória a ele. Né? Então é assim. Os chineses estão tentando minimizar perdas.
Está todo mundo comprando ouro, não só os chineses. Os bancos centrais também estão comprando ouro, no mundo inteiro. O problema é, para eles comprarem, saíram no dólar para o ouro, alguém tem que aceitar abrir mão do ouro pelo dólar. Portanto, o dólar vai continuar existindo. Ele está só trocando de mão. Eu não tenho como fugir do dólar que está aí, a menos que os americanos comprem de volta, ou seja, você vai comprar uma exportação ou vai comprar um ativo nos Estados Unidos. Então, assim, cada um pode tentar mudar de posição, mas, assim, nós como um todo não temos como sair. É que nem a dívida pública, não tem como sair, você está aí. Não sei se eu consegui. A segunda pergunta é da Isabela, capacidade de enquadrar. Aí eu diria, Isabela, sua pergunta custa mais ou menos $1 milhão essa resposta, certo? Não é? Essa é a pergunta, assim, vai ter muita linha de pesquisa sobre isso. Aqui eu também espero que o pessoal faça. Eles não são o Japão. Eles enquadraram os japoneses, começa em 87, os japoneses espernearam, fizeram o que puderam. Aí vocês têm que imaginar, diferentemente dos chineses, tem N bases americanas em Tóquio, no Japão, uma delas fica em Niterói, do outro lado da Baía de Tóquio, certo? Em Yokohama. Então é assim, a capacidade de resistência dos chineses, dos japoneses, era muito limitada. Mesmo assim, eles disseram que iam vender título de dívida pública, fizeram tudo o que puderam. No final, entregaram os pontos. E aí, a economia japonesa parou. Era a melhor economia em termos de crescimento. É o melhor caso de industrialização, competitividade, que seja a história moderna japonesa. Antes do chinês. O chinês agora é uma outra história. Mas o chinês tem partido comunista, o Japão não tinha, vai por aí afora. É bem diferente. Mas assim, os japoneses não aguentaram. Os chineses, não à toa, nunca abriram a conta de capital. É o grande caso na globalização de que não. E aí, a outra coisa, o regime monetário acompanha o regime político. Não sei se eu tentei mostrar isso, mas não fiz. Quer dizer, o sistema do dólar fixo, contas de capital fechado, era o sistema de alta lá depois da guerra. Quando os americanos acabam com o sistema interestatal e colocam o Fed e o mercado para operar, a situação muda completamente. O regime é outro. Os Estados Unidos não têm mais problema de ouro nenhum. Os mercados têm que mudar. As pessoas antigamente casavam a vida inteira, não era assim, Tainá? Ficavam a vida inteira. As pessoas faziam 30 anos de contrato com preço fixo. Petróleo era tradado assim, era comercializado assim. Hoje, você pode fazer grandes compras de petróleo, mas o preço é o que for. Então, o sistema, e aí o Franklin tem razão, o dólar flexível significa que o sistema todo assim, o sistema monetário provocou um ajuste do sistema, inclusive do sistema produtivo. Isso vai mudar a globalização? Voltando para a pergunta. Eu não vejo uma mudança de regime ainda. Eu vejo possibilidades de instabilização, vejo possibilidades de fraturamento, certo? Uma coisa um pouco mais para os anos 30, mas não vejo ruptura nesse sistema. Capacidade dos chineses. Os chineses têm capacidade de fazer como os ingleses. 1931, preferências imperiais. Vou entrar para dentro. De alguma maneira, eles já começaram a fazer isso quando estão fazendo os BRICS, quando estão fazendo o Belt and Road. Eles já estão tentando criar uma base de relacionamento internacional que seja estável e que seja, como é que eu posso dizer, que previna um choque americano mais pesado. Qual é a capacidade de resistência disso? Outro $1 milhão para responder essa pergunta, tá certo? Mas assim, certamente eles vão ter muito mais capacidade, até porque a sociedade deles é muito mais estruturada. Eu passei um mês na Universidade de Pequim em 2019, fiquei impressionadíssimo. Quando eu entendi qual era a operação do Partido Comunista por dentro da sociedade, é um negócio para japonês ficar com inveja, certo? E olha que os japoneses têm uma estrutura industrial, aquilo ali é um outro mundo, mas assim, acho que ninguém consegue repetir. Então, enquadramento chinês, o ouro, neoliberalismo e globalização. Eu acho que não, eu acho que o regime monetário não tem nada de que vai mudar, não me parece que a briga dos americanos sejam para explodir, como foi em 71, explodir o regime. Eu achei, na verdade, eles estão querendo ganhar espaço, por incrível que pareça, fiscal,
E encurralar os chineses. Mas eu acho assim, da mesma maneira que eles encurralaram os soviéticos depois de 45 e o sistema continua existindo, eles têm capacidade de encurralar os chineses, mesmo que isso frature, a capacidade deles é muito maior. Então eu acho assim, o sistema global, em boa medida, ele tem uma resiliência muito grande daqui para frente. Ok, professores. Em relações internacionais, a gente costuma fazer uma diferença entre aquilo que é a ordem mundial, que a gente puxa lá de trás. Sempre existiu uma ordem mundial. Quando o Egito combate Ati, os hititas em Kadesh, aquilo desemboca numa ordem mundial. Para aquele mundo. Né? O problema é que o mundo foi crescendo. Né? O Império Romano estabeleceu uma ordem mundial. Então, existe aquilo que a gente chama de Ordo Mundi, mas existe, dentro da ordem mundial, uma coisa que a gente chama de Pax Mundi. Nem todas as ordens mundiais são uma paz mundial. Né? Uma paz que se define, ao contrário de um ordo, né? Que se define claramente pela capacidade, imaginária ou não, de Marco Polo sair da Itália, ir a Beijing, né, e voltar com suas mercadorias, porque existia uma Pax Mongólica. Foram poucas, Pax Romana, Pax Mongólica, Pax Britânica. Nunca houve uma Pax Americana. Nunca conseguiu ter uma Pax Americana. Teve o tempo todo que lutar para manter essa questão. A ideia, né, de todos serem romanos, de você ter na Gália, ter na Inglaterra, né, você ter uma cidade que imita Roma, tem que ter o fórum, tem que ter a sauna lá, os banhos romanos, tem que ter a basílica. Essa reprodução cultural, né, ela poucas vezes foi conseguida. Né? Possivelmente com os mongóis, depois que eles mataram boa parte da população, houve uma paz, né? Os princípios, né, mongólicos se estabeleceram quase da fronteira da Hungria até o mar do Japão, né? E os ingleses conseguiram ser e quererem ser emulados, né, nesse sentido. Né? Fora isso, todo o resto é a ordem mundial, que é marcada por um grande tumulto. A ideia de que a gente está terminando uma ordem e começando outra é a mesma que um indivíduo teve, né, no meio da Pax Romana, sem imaginar que aquele era o melhor mundo que ele poderia ter naquelas condições, que ia vir uma coisa muito pior, né, que não era nem para destruir eles. Os germanos estavam entrando ali porque queriam viver aquilo. Aquilo era tão bom que eles queriam se estabelecer lá. Eles não queriam destruir, mas quando entraram, destruíram. Né? Você não coloca um corpo estranho dentro de uma organização que funciona perfeitamente sem conseguir destruir o processo. Então, o que a gente tem que ter clareza é que a gente vive tumultos difíceis, mas que são naturais à ordem mundial. São paz dessa ordem mundial. A tentativa de anunciar a cada momento o fim de uma ordem mundial e o começo de outra é um exercício quase assim de desamparo, né, perante as coisas que acontecem. Mas você acaba englutindo, você acaba naturalizando, né, a Palestina, né, o genocídio no Sudão, né, que bom, não é tão próximo, não são cristãos, não são ligados a gente, não sei quem, então a gente sabe menos, né, o genocídio em Mianmar, né, a gente acaba naturalizando todas essas coisas como se fosse a ordem mundial. Agora, o elemento comum na paz romana, na paz mongólica, na paz britânica, além do fato de você levar uma credencial, que era um pré-passaporte, que o cara olhava e dizia assim, esse aí tem a proteção do imperador, então pode voltar, era a moeda.
Você tinha uma moeda até quando você não sabia quem era o cara que estava na moeda. E quando você também não sabia se tinha 1, 2 ou 10 estampado naquela moeda, e aquilo que valia. Mas a moeda valia pelo metal que ela tinha. Né? Tanto que a borda das moedas era dentada, toda dentada. Para quê? Para você não raspar. Se você raspa a moeda e tira de cada uma lasquinha de ouro ou de prata, ao fim de um tempo você tem mais uma, ou mais duas, ou mais três, é inflação, moedas tiradas dali. Então você dentou todas as bordas das moedas, desde a antiguidade, para não raspar. Né? A moeda tem esse papel fundamental de quem tem American Express hoje. American Express, se você apresentar American Express para entrar nos Estados Unidos, eles te entram tranquilamente. American Express vale um passaporte. Tenta tirar um American Express. Eles vão te perguntar até qual era, sabe, o sapatinho usado pela sua avó. Né? Funciona assim, funciona dessa forma. A questão central que nós vemos hoje, e eu acho que essa escola, o Instituto de Economia, teve um papel importante em colocar essa questão, e isso é, sei lá, se a gente pode falar de uma escola da Maria da Conceição, mas é essa a questão, se colocou o tempo todo o papel, né, e o Hernani, extrema felicidade e bom humor, né, ele consegue mostrar isso, o paralelo entre moeda, arma e ordem, né? Entendendo a ordem mundial como um espaço do tumulto, né? Nesse sentido. Essa equação, esse trinômio, ele tem um papel fundamental. E ele funciona, tem um artigo do Fiore que é muito claro em relação a isso, como aquele imposto que a gente deve pagar à metrópole. E esse imposto se expressa, né, em dólar, porque você pode ou não comprar treasuries, né, mas você passa por dentro de bancos americanos, querendo ou não. Como é que você vai largar o dólar? Né? Moeda tem várias funções. A função de conta, de moeda de conta, não pode ser exercida por nada que não seja o dólar. A moeda de conta, pelo menos, ela é insuperável. Você pode discutir se você vai alterar a composição da moeda de reserva, mas não a moeda de conta. E ela passa. Quando o Trump fala no nosso belo, feliz e bonito e fantástico dólar, ele está falando disso, no imposto que todo mundo paga ao dólar. Quando você usa qualquer moeda, quando você faz qualquer transação, essa transação está mediada pelo sistema dólar, que não é só o sistema SWIFT. Ele vai do Tesouro americano, à Reserva Federal, aos bancos americanos, ao sistema SWIFT, aos bancos nacionais. Há uma complementaridade nesse sentido. Isso pode ser mexido, né? E aí a ordem liberal, a ordem global ser alterada nesse sentido, dificilmente. Mas ele pode ter um embrião nisso no momento que se decide experimentar troca de moeda por moeda, mesmo tendo o dólar como moeda intermediária, como moeda de conta. Por exemplo, o Brasil fez isso com a Alemanha em 1937, 38, 39, porque eram dois países quebrados. A Alemanha não queria ter acesso à Libra, não queria colocar sua moeda em circulação. O Brasil estava cheio de empréstimos, cheio de penduricalho nesse sentido. Então a gente trocava café, a gente trocava algodão por máquina e equipamento alemão. Mas era a Libra que servia de intermediário, para você poder calcular o preço entre uma coisa e outra. Isso é o que se fala hoje em relação aos BRICS. No outro dia eu vi, inclusive, um bom economista com uma nota, simulando uma nota de um dinheiro dos BRICS. Acho que achava que era austral, uma coisa assim, um nome. Isso é delírio. Isso é um total delírio. Isso não existe. Isso não tem chance de existir dessa forma. Eu achei até que era um ato de provocação, né, nesse sentido. Porque não temos como emitir uma moeda nesse
sentido. O que temos é trocar mediante a moeda de conta que é reconhecida para todo mundo nesse sentido. Então, na verdade, essa ordem, mas mesmo aí o Trump chamou atenção. Uma das coisas que mais chamou a atenção do Trump em relação ao Brasil foi a tentativa de troca direta. Não quero, não me adianta. E ele tem razão. No momento que isso não... Ele tem razão para ele, né? Para o país dele. No momento que isso não passar pelos bancos americanos, a capacidade de financiamento do déficit americano, ela cai. Né? Então, essa é a questão central. Eu acho que a gente tem uma noção que confunde paz, né, mundi, com ordo mundi. No ordo mundi não tem paz. Bom, em função do adiantado da hora e também de não ter me sobrado muitas considerações, que eu acho que vocês responderam de forma brilhante, eu vou, acho que, usar 1 minuto aqui para fazer considerações muito breves e telegráficas. A primeira que eu acho, Bernardo, que esse processo de aumento, né, do estoque de ouro nos bancos centrais, no Banco Central chinês, mas também no russo, e há um movimento generalizado da compra de ouro, ela não me parece que ameaça a posição da dívida pública americana em função do próprio paradoxo que a China, né, por exemplo, tem. Se ela se tira suas posições em dólares, da dívida pública americana, ela também sofreria demasiadamente com a desvalorização da moeda. Tem uma mecânica aí que é muito difícil de transpassar. Então, acho que existe uma armadilha, né, dos países periféricos precisando sustentar os déficits americanos com recurso na dívida pública americana, que é difícil encontrar uma saída, né? Embora diversificar e aumentar o ouro ou outras moedas no balanço dos bancos centrais, na reserva dos bancos centrais, seja um movimento importante, interessante, mas eles barram certos limites. E aí a diferença da capacidade americana de enquadramento da China, eu acho que já foi dito, talvez eu só repita aqui o que eu acho que é fundamental. Primeiro, eu acho que o fato da China ser governada e com muita coesão e centralidade pelo Partido Comunista Chinês. Acho que isso diz bastante da capacidade de resistência, a dificuldade de enquadramento da China em relação ao que era o Japão. Acho que uma maior desenvolvimento no campo tecnológico e produtivo também põe dificuldades de enquadramento, e acho que tem elementos da formação social que são importantes para uma aversão maior dos intentos imperialistas na China. Eu tive recentemente lá e senti que os chineses têm muito viva a memória tanto da invasão do Japão, isso muito, mas também das concessões inglesas e francesas e a memória da humilhação com a Guerra do Ópio. Então, acho que tem uma resistência cultural anti-ocidente, anti-imperialista maior do que existia no Japão. Isso também acho que é um ingrediente que ajuda a explicar as dificuldades maiores que os Estados Unidos têm de enquadramento da China. Por fim, também acho que não tem uma reversão em curso da globalização. E eu diria, Maria Raquel, que sempre tem espaço para a reversão do neoliberalismo, né? Tem muito mais espaço doméstico, mas também tem espaço no plano internacional. É bom lembrar que o neoliberalismo passou por uma crise recente. A crise de 2008, ela gestou em boa medida uma crise do neoliberalismo. Acontece que essa crise não foi respondida por uma alternativa mais intervencionista, mas por uma alternativa ainda mais liberal, ainda que suplantando os aspectos do liberalismo político, né, mas um neoliberalismo ainda mais liberal na economia, mas menos liberal no exercício da política, da afirmação dos direitos individuais, da democracia, se a gente for pensar na democracia liberal burguesa. Então, o neoliberalismo passa por um processo de questionamento que é respondido com mais neoliberalismo, ainda que um neoliberalismo de caráter distinto, mas ele passou por uma crise. A dificuldade que as forças progressistas, desenvolvimentistas, intervencionistas tiveram de dar uma resposta adequada não quer dizer que não tenha espaço, mas diz, acho que, mais as fragilidades e dificuldades nossas. Ok, obrigado. Estamos a caminhar para o encerramento desta mesa temática.
Queremos agradecer uma vez mais aos professores por participarem desse painel. O agradecimento extensivo à audiência também. Temos agora um intervalo, não é? Voltamos dentro de 20, 25 minutos. Passo a fazer o registro das presenças pelo QR Code e terminamos assim a nossa sessão. Muito obrigado e temos um coffee break. 15 minutos e voltamos. Obrigado.